Meu amigo vascaíno, reviravolta em Brasília, o Vasco busca duas frentes para que possa reverter a situação da interdição de São Januário. Iremos explicar tudo para vocês, quais serão os próximos passos, um clamor público por parte aí da torcida, da imprensa e por conta das autoridades pedindo para que São Januário seja liberado. E a gente vai falar muito aqui também sobre o jogo entre Vasco da Gama e Bahia, porque paralelamente a esta confusão, o Vasco se prepara para o jogo decisivo que vai acontecer no próximo domingo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E, pessoal, compartilhe esse vídeo com o máximo de vascaínos possíveis, porque a gente vai passar aqui passo a passo sobre essa situação aí, dessa reviravolta em Brasília. Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. Jogo que vai acontecer no próximo domingo, às 18h30, lá na Arena Fonte Nova, agora chamada de Arena Itaipava. O Vasco aí, um desfalque do jogador Zé Gabriel. O Ramon Dias tem duas possibilidades, cogita colocar o Barros ou o Jair, e, na minha opinião, é o favorito, é o que tem treinado aí como titular. Jogo que vai marcar aí a estreia do maior investimento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Paê. Nós ainda só não sabemos se o Paê vai começar como titular ou não. Hoje o Vasco tem ali 5 pontos atrás de Santos e Bahia, com um jogo a menos, e é um jogo de 6 pontos. Esse jogo aí contra o Bahia que não vai contar o seu principal jogador, que é o Cauli, certo? E coisa boa, o Léo Pelé retorna aí à zaga do Vasco da Gama. Inclusive, tem uma entrevista com o Léo Pelé marcada para meio-dia. Bom, com relação à situação do julgamento da interdição de São Januário, ontem nós fomos pegos aí com surpresa, porque por 2 votos a 1, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu por manter São Januário interditado, numa decisão aí de muito preconceito, uma decisão aí anticonstitucional. O Vasco, ao tomar conhecimento do veredito, dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ingressou com 2 recursos aí em Brasília. O Vasco busca uma reviravolta nos próximos dias. O Vasco impetrou um recurso especial e um recurso extraordinário. O recurso especial foi impetrado junto ao STJ e o recurso extraordinário junto ao STF. Perfeito? Inclusive, o recurso está nas mãos lá do ministro Gilmar Mendes, em Brasília. Laureano, a partir daí, qual o desenvolvimento? O seguinte: há um clamor público muito grande por parte da torcida do Vasco. A própria imprensa se posicionou favorável ao Vasco e as principais autoridades do Brasil, seja aí nas câmaras de vereadores ou aí na Câmara dos Deputados, em Brasília, todo mundo do lado do Vasco da Gama nessa situação. E o seguinte, meus amigos, vai haver uma reviravolta sim,
porque o Vasco da Gama não vai ficar com o estádio interditado até dezembro. Você pode ter certeza disso. E o principal motivo é porque na decisão ficou uma brecha muito grande aí que a gente vai colocar para vocês. Porque havia um prazo a ser estipulado pela justiça, onde, né, a perita teria ali nada mais, nada menos do que 30 dias para concluir o processo ali envolvendo São Januário, certo? Para ela dar o laudo. Eu estou colocando aqui para vocês aqui a matéria. E aí, o que que acontece nessa situação toda aí, certo? Se passaram aí 70 dias, 70 dias, e é o que o Vasco está alegando, né? Ó, a perícia, ela tinha 30 dias para ser concluída, não foi concluída, não houve um laudo por parte aí dos peritos e já se passaram com hoje 70 dias, né? Ontem foram 69 dias, hoje 70 dias. Então, o Vasco simplesmente vai alegar aí o que já era para ter sido feito ontem, certo? Um atraso aí por parte aí da perita, a culpa não é do Vasco, se essa situação está demorando, é porque a perita ainda não deu o laudo, o Vasco não pode ser penalizado por conta aí de simplesmente incompetência aí do perito ao fazer essa situação. Então, meus amigos, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir sim, em Brasília, essa reviravolta nos próximos dias. Vai demorar um pouco, né, para ser julgada essa situação, mas o mais importante é que já foi distribuído os processos aí e o Vasco da Gama vai ter sua casa liberada aí nos próximos dias, com certeza. Foi uma decisão muito arbitrária que há jurisprudências aí pacíficas na Casa Máxima de Justiça aqui no Brasil, o STF, onde o Vasco terá aí os seus direitos aí totalmente é, colocados aí para frente. Podem ter certeza disso. Então a gente aguarda essa situação e vamos confiar em uma reviravolta. E parabéns à torcida do Vasco, que simplesmente espalhou faixas por todo o Rio de Janeiro, né, interpelando aí pelos seus direitos. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.